Agora entramos no momento muito especial das aulas. Iremos falar de cada emoção e hoje vamos falar sobre a raiva. A raiva existe desde que o mundo é mundo e ela comunica algo. Lembra que a gente falou lá na aula das emoções? Todas as emoções comunicam algo e a raiva também comunica. Nem sempre ela é compreendida, não é verdade? Eu quero fazer um exercício agora com vocês. Aqui vocês vão estar vendo a imagem de um cão. O que esse cão está querendo comunicar? Está com raiva, né? Ele está mostrando através das expressões faciais, através dos dentes, ele está mostrando que ele está bravo. Então ele está comunicando o que para a gente? Não se aproxime. Você teria coragem de se aproximar desse cão? Você teria... E o que será que ia acontecer se eu me aproximasse desse cão? Talvez eu pudesse levar uma mordida. Neste momento, a raiva pode nos ajudar a entender o que o outro está comunicando e a gente também a se afastar. Mas na educação dos filhos não é bem assim que as coisas acontecem. Quando o nosso filho está bravo, o que a gente fala para ele? Respira, se acalma, chega de chilique, para com o piti, né? Vocês acham que isso ajuda? Talvez não, porque muitas vezes quando você está com raiva e você escuta, se acalme, ai, para com isso. Isso aumenta ou reduz a tua raiva? Possivelmente aumenta. Para mim, aumenta bastante a minha raiva. Por quê? Porque eu estou sendo invalidado. Lembra na aula anterior a importância da gente estar validando as emoções? E além da gente chegar para a criança que está lá, super agitada, com raiva, o corpo todo comunicando, a gente também acaba invalidando através de grandes discursos. A gente fala para a criança, você é um ingrato, você é feio fazer isso, né? Nada tá bom para você. Essa comunicação, vocês acham que ajuda ou atrapalha? Vocês acham que pode aumentar ou diminuir essa raiva que ele está sentindo? Vocês acham realmente que falar isso para a criança, você está validando? Você está entendendo a emoção que está por trás ali? Acho que não, né? Você provavelmente, se a gente for se colocar no lugar da criança, compreendendo que a criança, o cérebro dela ainda está em formação e que ela é bastante emoção, o que vai acontecer? Ela vai aumentar. Então é a gente jogar mais combustível ali e aquilo vai acender. A raiva também, ela é rejeitada, ela tem aquele rótulo que a Ju falou lá atrás das emoções. Ninguém quer sentir a raiva, ela é excluída de todo mundo. E por que será que as pessoas querem a raiva longe da gente? Por que socialmente não é aceito? É dito para todo mundo, não pode, está errado, você tem que ser obediente. Na minha educação, eu não podia expressar minha raiva, ainda mais no modelo autoritário. Se eu expressasse, consequentemente, eu era punida, ficava de castigo. E vocês acham que isso adianta? Ficar de castigo e punição adianta a resolver esse problema da raiva? Eu acho que não, porque nós não estamos validando, a gente só quer controlar a raiva. E quanto mais a gente controla a raiva, mais ela aumenta, porque a gente se sente injustiçado, a gente não se sente validado, a gente se sente preso. É só a gente observar uma criança, se a gente tenta amarrar essa criança, bebezinho, a gente tenta amarrar, ela já começa a se agitar. Aquilo ali é a emoção da raiva agindo dentro dela. E vocês sabem como a criança começa a interpretar o mundo ao seu redor? Essa criança começa a ter uma visão e uma autoimagem negativa. Ela acha que ela é má. Ela fica muito agitada. Normalmente na escola, ela vai ser excluída. As crianças não vão querer brincar com ela, porque associam aquilo que a Ju falou lá atrás, que ele é a raiva, ele é irritado. E ele não é. Ele só está bravo, ele só está nervoso. E que, como eu disse, na metáfora do barquinho e das ondas, a raiva ela tem uma intensidade e ela também tem um tempo. Então ela pode ser pequenininha, pode ser média, pode ser imensa e ela vai passar. Não é a criança não é a raiva, ela só está sentindo essa raiva. E com a ajuda do adulto ela pode se organizar, quando a gente aceita ela. Agora se a gente quer controlar, ela vira um monstro, ela cresce bastante. Por isso que é muito importante a gente entender através dos comportamentos da criança e através das expressões corporais. Então, se a gente parar para pensar, o corpo todo comunica, não é só a fala, não é só o tom de voz que vai vir mais agressivo, alto, o corpo inteiro vai falar como daquele animal
quando a gente começou a falar aqui. Então, os olhos vão ficar regalados, a criança vai ficar nervosa, ela já vai ganhar energia no corpo todo dela, vai erguer os ombros e ela vai para o combate. Aí vamos pensar, será que tem algo positivo na raiva? Por que colocaram a raiva na gente? Se ela é rejeitada, se ninguém quer sentir ela, se ela afasta a gente de todo mundo. Será que existe algum motivo? Será que existe algum ponto positivo da raiva? Deve existir, né, gente? E vocês sabem qual é o benefício da raiva? É através dela que a gente consegue dar o limite para o outro, porque quando a gente dá o limite, quando a gente é acionado pela raiva e uma raiva regulada, a gente consegue dar o limite e o outro para. Vamos pensar agora se a gente não sentir a raiva, se a gente não vai sentir nada de raiva. Quando acontece alguma situação, eu não sinto raiva, eu posso ficar numa posição extremamente passiva. E isso que a gente vê muitas vezes no consultório. Os pais punindo essa criança por comportamentos agressivos, ou por responder, ou por dar um limite, e aí a gente vê o outro lado da moeda. Então, aquelas crianças tristes, aquelas crianças que acabam sofrendo bullying em silêncio e que não conseguem se defender, não conseguem pedir ajuda, porque elas têm medo que algo ruim possa acontecer com elas, como uma punição ou um castigo em virtude disso. Então, muitas vezes, a raiva ela vai ter essa função de nos proteger, de nos defender. E aí, você acha ainda que a raiva é algo que a gente não deve ter? Falamos também para vocês que toda emoção tem junto um pensamento, que o pensamento é a voz dessa emoção. E o que será que pensa a raiva, né? Normalmente, a raiva ela pensa: isso é injusto comigo, por que as pessoas estão fazendo isso? Outras vezes ela pode achar que a gente está sendo impedido de fazer alguma coisa. Ou de repente, como nas gravações aqui, eu vou tentar falar e não vem a palavra. E aí, né, aquela impossibilidade de conseguir executar aquela atividade também pode nos deixar com raiva. Mas a gente não pode esquecer também que existem outros fatores que são muito importantes a gente identificar, que podem agravar esse comportamento. É muito importante também que a gente perceba se as necessidades básicas dessa criança está sendo suprida. Por quê? Privação de sono, ou a criança dormiu, não teve um sono de qualidade, no outro dia ela pode apresentar mais irritabilidade. Então, uma coisinha que não ia deixar essa criança com raiva, pode potencializar. Você já ficou com fome? Já ficou irritado quando você estava com fome? Muitas vezes isso pode vir a acontecer também. Então, a criança ela é muito sensível às questões físicas dela, e isso é muito importante a gente perceber. Outro sinal que é muito importante a gente também se dar conta, e aí eu vou falar para a gente, para nós pais, né? A correria do dia a dia, o estresse do trabalho, a sobrecarga, isso também causa um limite mais reduzido e a gente vai explodir às vezes com uma coisa tão simples. E o duro da raiva é que ela é aquela coisa que contagia. Então a criança chega nervosa e a gente já está ali no limite, pá, vai explodir para essa criança. E nós não podemos esquecer que nós adultos, nós temos toda essa região cerebral, inclusive o córtex pré-frontal, que controla os impulsos e nos ajuda a controlar essa raiva. A criança, ela não tem. Isso ainda está em desenvolvimento. E aí vamos pensar aqui como sistema límbico, vamos pensar, olhando para a minha mão, né, aqui sendo o sistema límbico e aqui toda a região do córtex, e aqui é o córtex pré-frontal. Então a criança, ela está acionada na raiva, só é emoção. E se a gente só for emoção também, então é emoção com emoção. Vocês podem lembrar lá de tempos atrás, quando existiam aquelas brigas de galo, né? Parece dois galos brigando ali, irritados, querendo um ganhar do outro, no sentido de sobrevivência. Então, não podemos fazer as mesmas coisas, afinal de contas, nós temos razão e nós temos controle de impulso. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é nos acalmar para que a criança aprenda também que essa é uma estratégia para enfrentar e regular essa emoção dentro dela. E, gente, muitas vezes nós pais queremos educar através da punição. Ou então, tem muita gente que gosta de uma técnica que é colocar toda essa energia para fora. Aí pega-se a almofada e esmurra a almofada. Vai resolver? Talvez ali naquele momento possa até resolver. Mas eu quero fazer aqui um questionamento, quero trazer aqui vocês refletirem sobre isso.
Eu ensino isso para minha criança. Aí eu não tenho almofada, estou lá no mercado, como nos exemplos que a gente deu, né? Ou então eu tenho que carregar minha almofada para todo lugar que eu vou, porque se não tem almofada, em quem ela vai bater? E isso ela pode, se não tiver nenhum objeto ou almofada, ela pode ir lá e bater no amiguinho. E aí ela vai sofrer as consequências disso. Então a gente não gosta muito dessas questões de colocar essa raiva para fora através das agressões físicas, porque aí a gente está ensinando também a criança que a forma de regular essa raiva é através da agressão física. E aí, de repente, ela pode até bater no amiguinho. E ela vai ser depois receber todas as consequências desse ato dela, né? Mas funciona? Né? Nós não gostamos muito. O que a gente gosta muito de fazer e de ensinar vocês pais, né? Então, através da punição, nós estamos ensinando para a criança atos agressivos. Isso já é uma ação da raiva, isso já é um comportamento da raiva. Então, a gente não deve potencializar esse comportamento. O importante nesse momento é a gente conseguir refletir como é que eu posso ajudar essa criança a regular essa onda? Como é que eu posso fazer para esperar essa onda ir embora? O grande diferencial de quando a gente consegue encontrar outros recursos, a gente vai ver que essa onda, que a gente consegue esperar essa onda ir embora e ela vai indo de uma forma natural. Não podemos esquecer que as crianças aprendem através do exemplo. Então, de nada adianta eu falar, se acalma, não pode sentir raiva, e aí quando eu estou no trânsito lá, eu grito com todo mundo, né? Aí a criança, naturalmente, vai repetir esse padrão, porque é um padrão aprendido. Nós ensinamos através do modelo. Então, é importante que a gente entenda de que a gente sempre vai ensinar pelo modelo, pelo exemplo. Aquele dito popular de faça o que eu digo e não faça o que eu faço, não funciona com as crianças. Elas vão repetir exatamente o que você fizer. E aí, como é que a gente vai estar ensinando? O que eu quero estar ensinando? Aí a gente tem que se remeter ao primeiro capítulo, né? Qual é o nosso valor? O que a gente quer ensinar através das ações punitivas e através do castigo. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas estratégias para vocês refletirem sobre esse processo, né? Como é que a gente pode enfrentar essa raiva? Eu vou passar para vocês então 6 dicas. A primeira é usar a inteligência, a respiração, o tempo, validar essa emoção, usar a bola de cristal e a energia. Aí vocês vão me falar, meu Deus, quanta coisa, como é que eu vou fazer? Não é tudo de uma vez. São algumas estratégias para a gente ir além da almofada, de riscar o papel, e isso vai ajudar vocês a encontrar novas estratégias para essa onda poder ir embora, ou às vezes até mesmo para reduzir a intensidade dessa onda, né? Então, quando a gente começa já a identificar a raiva acontecendo, ela não precisa virar um tsunami. Ali no comecinho a gente já consegue tratar elas. Então, vamos começar com a primeira estratégia. Vamos usar a estratégia da inteligência. Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Então, nós adultos, é esperado que de nós adultos vamos conseguir organizar aquela criança que é pura emoção. Lembra? Ela não tem neocórtex. Então, ela é pura emoção, ela é pura. Ela só sabe agir em reações do corpo. Então, ela está com muita energia, ela está com os braços fortes, tem adrenalina, tem toda a energia ali dentro. Então, eu, adulto, consigo ter a inteligência para pensar em como é que eu posso ajudar essa criança a resolver esse problema. Sempre, gente, quando a gente conseguir, sempre, em todos os casos, todos esses exemplos que eu vou dar para vocês, a gente precisa treinar antes, porque essa grande diferença da emoção raiva. Quando a gente já está ativado, não adianta, o cérebro só é emoção. Agora, antes a gente consegue exercer uma função, a gente consegue pensar em como resolver e aumentar o repertório da criança. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês. Criança está jogando lá futebol, chega o dono da bola e fala, vou levar a bola embora. O que essa criança pensa? A primeira coisa, poxa, que injustiça, estava no meio da partida, o que custava? E a criança já levanta e já vai para a briga. Se ela pensar na consequência, se ela usar a inteligência dela e for pensar nas consequências, ela vai falar, tá, mas se eu for lá enfrentar ele e tal, ele vai levar a bola igual e a gente não vai poder continuar a partida. Então, nesse trajeto, ele pode estar indo pensando em argumentos, de falar, cara, não dá para esperar mais um pouquinho, falta só 10 minutinhos para a partida acabar, vamos lá, você pode entrar também.
e talvez o dono da bola possa deixar essa bola ali e continuar a partida, ou talvez não, né? E aí, se não, você vai continuar com a raiva, mas entendendo que você foi injustiçado, mas ele é o dono da bola, então, né, não tem muito o que fazer. Eu não vou expressar a raiva de uma forma agressiva, batendo no colega, mas eu vou continuar sentindo a raiva. A segunda estratégia é a gente ter tempo. Quando a gente tem tempo para as coisas não fluem mais tranquilas, né? Vamos pensar o seguinte, quando a gente está de férias, tudo é mais calmo, mais tranquilo, a gente tem tempo para fazer as coisas. Agora, no dia a dia, hoje até eu estava saindo do colégio e vendo todos os pais correndo, levando para chegar na hora do sinal, né? Entregar a criança na hora do sinal. As crianças pareciam objetos, assim, pareciam malas, né? Todo mundo pegando e colocando lá. Quando a gente está assim, sem tempo, o que acontece com a gente? Baixa nosso limiar de frustração, nós ficamos mais intolerantes às questões. Natural de uma recusa da criança, a gente já ser acionado na raiva. Então é importante que a gente tenha tempo. E aí eu vou trazer um exemplo da criança. Então, por exemplo, a criança estava ali na sala de aula, o amiguinho vai e risca o caderno dela e a professora dá uma bronca nele. Já fico nervoso. Se eu ensinei a meu filho a entender essa dinâmica, né, esse funcionamento do tempo, ele vai pedir para a professora para ir no banheiro. Vai lavar o rosto, vai respirar, vai ver outras coisas, né? Porque criança não adianta só a gente falar calma, espera, respira. Não vai funcionar, né? Ele vai ver outras coisas, vai se distrair um pouco, vai usar da inteligência, que é a tática que a gente trouxe aqui para vocês agora, né? E vai pensar em como é que eu posso falar com a professora mais calmo, sem essa ativação da raiva tão intensa. Vocês acham que isso pode ajudar? A gente não pode esquecer também que a gente também tem que aceitar essa raiva, né? Lembra que eu falei para vocês que a raiva, ela nos defende, que a raiva é importante, que não ter raiva faz aquela criança passiva que aceita tudo do mundo, né? Nós não queremos criar crianças assim. Nós precisamos de crianças que entendam as coisas, que lutem pelos seus propósitos. E também a gente tem que lembrar que muitas vezes, quando a gente está morrendo de raiva daquela situação, aquilo é a energia para a gente conquistar aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, tenistas, quando estão morrendo de raiva lá, né, eles vão, agora eu vou ganhar, né? Então, aquilo é um combustível para enfrentar essa situação. Tem outras pessoas que às vezes, não passa no vestibular. Mas agora eu vou passar. Precisa dessa energia para conseguir estudar e fazer todas as atividades que são necessárias também, né? Então, a gente aceitar esse mecanismo da raiva é muito importante. Algumas vezes, é importante a gente ter essa empatia com a criança. Então, por exemplo, quebra o brinquedo preferido do teu filho, quebra o wall dele lá, a bonequinha preferida dela. E aí, o que vai acontecer? Ela vai ficar muito brava. Ou ela pode ficar triste, igual a Carol, ela vai ficar triste, mas ela vai expressar a raiva, né? E a gente não está entendendo o que ela está comunicando. Então, entender que aquele é um objeto importante para ela e que não está mais. Ela precisa desse tempo, ela precisa aceitar que aquilo aconteceu, lidar com essa frustração e aí, através disso, ela consegue reparar. Talvez juntos depois vocês vão poder colar. Mas naquele momento ela pode gritar, ela pode fazer isso. E se a gente valida, né, não é o grito, validar o grito, é validar a emoção. Tudo bem você sentir raiva, tudo bem, é natural quando a gente gosta muito de uma coisa e isso quebrou, a gente sente raiva, né? Mas vamos tentar ver aqui se existe alguma outra possibilidade. Mas gritar não é legal, né? Tem uma outra atividade aqui que a gente falou ali no começo, que é utilizar então a bola de cristal. Como é que a gente adivinha isso? Lembra lá das atividades da invalidante e da validante? É mais ou menos a mesma coisa. É a gente já imaginar o que pode acontecer. Então, por exemplo, ir ao mercado sempre vai ser um desafio com uma criança, vai ter problemas. Ir ao shopping, ir à loja de brinquedo, então, nem se fala, né? Então, se eu já consigo prever o futuro, se eu já consigo me antecipar aos problemas que vão acontecer, eu consigo fazer combinados. E se eu consigo fazer esses combinados junto com as consequências, a criança vai se organizando. Porém, nem sempre a expectativa é igual à realidade.
E se essa criança lá no shopping começa a se desorganizar, eu já tenho uma consequência, que muitas vezes é tirar ela de lá até ela dar o tempo para ela se acalmar. O problema é que muitos pais se desorganizam mais que as crianças, e aí a consequência por o combinado não ter dado certo é muito raivoso. Aí ela pega aquela criança, joga dentro do carro e fala, agora fica aí para se acalmar. Essa criança não vai se acalmar. E além disso ela vai entender que ela não é amada, que ela é má, que o pai dela não gosta dela, e aí ela vai sempre piorar esse comportamento. O último item aqui que a gente vai estar falando é da energia. Lembra que a gente falou lá no início que a raiva tem muita energia? A gente sente no corpo, né? A adrenalina toda vindo. Por quê? A gente tem que enfrentar a situação de perigo. Então, ou a gente vai lutar ou a gente vai fugir. Então, a gente vai enfrentar essa situação. Para isso, o corpo precisa dessa energia toda. Por isso que quando a raiva ela vai nos ajudar num campeonato, a gente consegue essa energia para lutar, né? Então, a gente tem que entender que durante a raiva a gente está cheio de energia. E se a gente falar calma, como é que eu vou acalmar se meu corpo está todo falando que tem adrenalina por todo quanto é lugar? Então é importante a gente entender isso. Agora, em tempos de pandemia, não sei se vocês perceberam, eu percebi muito isso, um grande movimento de pessoas na rua, ou fazendo caminhadas ou andando de bicicleta. É muito mais, um aumento muito grande disso. Por quê? Vivemos momentos estressantes, vivemos situações estressantes. A gente está cheio de energia, a gente precisa colocar essa energia para fora, né? E através das atividades físicas ajuda muito. Aí você vai me perguntar, tá, e com a criança, como é que a gente fala quando ela está lá, né, super agitada, super nervosa? A gente pode ajudar a criança através de atividades corporais. Então, quando ela estiver muito nervosa, às vezes vale a pena você colocar uma consequência em que ela tenha que subir uma escada para anotar num papel lá no quarto dela determinada coisa. Às vezes esse cantinho da calma ser no andar de cima para que ela tenha que subir as escadas e através disso ela vai conseguir colocar essa energia para fora. E também vale atividades de pega-pega, esconde-esconde, isso também ajuda nessa regulação dessa emoção naquele momento. A gente quer lembrar aqui também que algumas atividades legais para esses momentos podem ser pegar folha sulfite e riscar na folha sulfite, né? E a gente risca, no consultório a gente faz muito isso, a gente risca assim, colocou toda essa raiva para fora, né? Então a raiva está no papel e depois com aquele risco todo, ele pode virar um monstrinho, que é aquele monstrinho que a Ju falou. E a gente dá um nome para esse monstrinho e a gente separa a emoção da pessoa. E isso ajuda muito a criança a enfrentar isso, sem ela ter uma visão negativa dela, de forma respeitosa e ela entendendo que a emoção ela vem para ajudar. E quando a raiva é um problema? A raiva ela pode ser um problema em algumas situações e a gente tem que prestar atenção. Quando a intensidade dela só aumenta e essas estratégias que a gente colocou aqui não funcionam. Quando o tempo de duração dela é muito intenso, também é um problema. Ou quando ela vem sempre, a frequência dela também é algo que a gente tem que prestar atenção. Porque aí ela pode estar associada a outras questões, que não só a sobrevivência, a defesa e a proteção dessa criança. Podem estar associadas a outras questões que precisam ser investigadas e aí precisam de uma avaliação de um profissional. Vale lembrar também tudo que a gente falou aqui. Então vamos recapitular um pouquinho? Qual que é a grande função da raiva? É nos proteger. Né? Através da raiva a gente consegue se colocar, a gente consegue dar o limite para o outro e também a gente consegue energia para conquistar a realização dos nossos sonhos. E vamos olhar também o que a raiva nos comunica. Ela é o alarme, ela é o sensor para mostrar o que tem de perigo, que está acontecendo de perigo aí naquela situação que a criança está vivendo. Como é que a gente pode ajudar essa criança a resolver isso? Não é controlando, mas é aceitando e mostrando outros recursos para essa criança estar enfrentando. Vocês podem ter certeza que quando a criança ela se sente aceita, amada, ela se sente ouvida, esses comportamentos externalizantes que a gente tanto repugna, como brigar, grito, bater porta, quebrar as coisas, eles acabam diminuindo e às vezes até não existindo.
Espero que eu tenha ajudado vocês a compreensão desta emoção que todo mundo rejeita e que vocês acolham essa emoção e permitam viver momentos de raiva, mas de uma raiva saudável, de uma raiva que ajude vocês a enfrentar o dia a dia, que não é nada difícil nessa função da parentalidade consciente. Mas utilizando todas essas estratégias que a gente falou aqui para vocês, com certeza vocês vão se potencializar, ajudando a criar crianças com boa autoestima, crianças com empatia, validando isso, e com certeza elas vão ser crianças para o nosso futuro. São essas sementes que a gente está plantando e nós vamos colher lá na frente. Depois dessa aula nós vamos falar de outras emoções. Espero que vocês gostem.